Moçambique vai vender 70 megawatts de energia ao Botsuana. 3 membros da mesma família mortos por 2 irmãos em Amatanda. Angela Merkel aprova fundo de 1.000 milhões de euros para investimentos em África. Boa noite. O presidente do Botsuana iniciou hoje uma visita de Estado de 3 dias ao nosso país. Esta tarde foi recebido pelo seu homólogo Filipe Nyusi e, no final, os chefes das diplomacias dos 2 países disseram à imprensa que Moçambique vai vender 70 megawatts de energia ao Botsuana imediatamente. É a segunda vez que está em Moçambique em 6 meses e é a primeira visita de Estado que realiza a um país africano desde que foi indicado o presidente do Botsuana em abril passado. E por isso mereceu honras militares no início de uma visita que vai durar 3 dias. Os 2 chefes de Estado reuniram-se a sós e depois com as respectivas delegações. No final, os chefes das diplomacias dos 2 países assinaram 2 acordos de cooperação. Um na área de serviços aéreos, que vai permitir que a Air Botsuana voe para Moçambique, e o outro no setor de artes e cultura. E no final explicaram o sentido da cooperação entre os 2 países, a destacar para já a venda de 70 megawatts de energia elétrica ao Botsuana, imediatamente. Estão criadas condições para Moçambique poder colocar à disposição do Botsuana mais 70 megawatts de energia. Mas mais do que fornecer energia, as 2 partes chegaram a consenso sobre o estabelecimento de parcerias tendo em vista a produção, geração e transporte de energia de acordo com os vários projetos que Moçambique tem. Os 2 países querem ainda reativar o projeto do Porto de Águas Profundas de Tichobanini, na província de Maputo. De imediato, no próximo mês de novembro, há de ter lugar uma reunião a nível ministerial de preparação da Cimeira do Chefe de Estado, onde serão tomadas as decisões políticas sobre a implementação deste projeto e avançarmos com um calendário para a concretização deste importante projeto. Botsuana, que detém uma das melhores academias de formação de polícias do mundo, predispõe-se a apoiar Moçambique nesta área. The Botswana police have been named last year the best or the most well-governed, the most disciplined force in Africa, police force in Africa, and the 47th in the world. That's 47th in the world. I think there are 196 countries in the world, so that's really pretty high up there. What experiences and expertise can this particular institution, in Botswana, that's training police and other defense sectors bring to Mozambique? Por outro lado, os tsuanas estão à espera que Moçambique vá buscar os 500 elefantes que ofereceram na última visita de Mokwetsi Masisi a Moçambique. E foi definido que o primeiro grupo dos paquidermes a ser translocado vai ao Parque de Zinave. People of Mozambique, don't forget your 500, elephants. At home we say, if you give somebody your cattle to look after, every time that they multiply, you have to keep some. So, we will have to be now, deducting from, you had 500, there are 700. If you don't, they're going to be 800 soon, 900, and you're going to be owing us for looking after them. So really, please come and get your elephants so that we don't charge you for taking care of them. Thank you very much. Esta visita foi antecedida pela vinda a Maputo de uma delegação de mais de 50 oficiais do Estado de Botsuana, que com a sua contraparte moçambicana discutiu cooperação nos setores de agricultura, recursos minerais, infraestruturas, energia, turismo, comércio, defesa e segurança, entre outros. Desconhecimento da lei de probidade pública, desobediência às decisões dos tribunais e o antigo problema de cadeias sobrelotadas são os principais desafios apresentados hoje por Isaac Chante na Assembleia da República, no informe anual do Provedor da Justiça. Novo provedor, velhos problemas da Justiça.
É assim como se pode resumir a primeira ida de Isaac Chand à Assembleia da República para apresentar o informe anual. Continua a verificar-se ainda há pouco conhecimento ou mesmo desconhecimento da lei de propriedade pública, razão pela qual, em alguns locais visitados, não foram criadas comissões de ética pública. Na visita ao estabelecimento penitenciário provincial de Tete, constatou-se tendo sido construído um templo colonial para internar 90 reclusos. Acomodava na altura cerca de 490, com o registro que normalmente interna uma população prisional que varia entre 400 a 500, o número que ultrapassa as capacidades normais. Do novo provedor, esperamos inovação na forma de atuação, muito particularmente na busca de novas e dinâmicas formas de estreitar as relações interinstitucionais com os demais órgãos do Estado, para a consolidação do órgão e para que o provedor de justiça torne-se num verdadeiro garante dos direitos dos cidadãos, da defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública. A bancada da Renamo, a minha bancada, não entende porque razão o digníssimo senhor provedor de justiça tem feito reduzido o uso dos poderes que detém, tendo em conta que tem poderes bastantes para obrigar as instituições da administração pública a cumprirem com as suas recomendações e a respeitarem as leis vigentes. O nosso Parlamento, o Parlamento moçambicano, deve ser mais atuante e proativo no que concerne às irregularidades de funcionamento dos órgãos do Estado que são dadas a conhecer, quer pelo provedor ou entidades singulares e coletivas, e não deve permanecer como simples espectador. E porque o provedor é uma das vias para se chegar ao Conselho Constitucional, Isaac Chand levou a este órgão 5 pedidos de inconstitucionalidade, incluindo um relacionado com as dívidas ocultas. O informe faz uma análise entre os meses de abril de 2017 e março de 2018 e é o primeiro apresentado por Isaac Chand, provedor da Justiça, que substitui José Abudo. Arrancou hoje a 5ª Cimeira Internacional do Gás em Moçambique. O primeiro dia foi dedicado à promoção do conteúdo local, com as multinacionais a apontarem as lacunas nas empresas moçambicanas que prestam diversos serviços à indústria de hidrocarbonetos. Maputo é desde esta quarta-feira a capital internacional do gás. Mais de uma centena de atores nacionais e internacionais da indústria de hidrocarbonetos discutem o futuro deste setor no país. No primeiro dia, o foco foi para questões relacionadas com conteúdo local, tendo como principais atores as PMEs moçambicanas de prestação de serviços às multinacionais do setor. A Sasol, um dos gigantes que opera no país, deixou elogios ao crescimento das empresas nacionais no negócio. À medida que o tempo vai passando, o desempenho das empresas moçambicanas vai aumentando. A Sasol também tem estado a capacitar as empresas para que elas possam participar cada vez mais nos seus negócios através dos seus programas de procurement preferenciado e através de capacitação de pequenas e médias empresas do nosso programa que temos dentro da empresa. Contudo, apesar deste crescimento, há algumas lacunas das PMEs que precisam ser limadas. Um dos maiores desafios é mais na área de higiene, ambiente e proteção ambiental, porque os padrões internacionais da indústria do óleo e gás são muito exigentes e como o nosso país é novo nesta indústria, então é natural que as empresas moçambicanas tenham essas dificuldades. Ciente dos desafios impostos, a ENH defendeu que a Cimeira Internacional do Gás será oportunidade para as PMEs ganharem mais experiência. Permita que as pequenas e médias empresas moçambicanas e que o empresariado moçambicano no geral, portanto não cingindo apenas pequenas e médias empresas, mas que o empresariado moçambicano em geral possa beber das experiências que estas indústrias e estas portanto, pessoas que estarão a representar a nível internacional de diferentes entidades no setor do petróleo e gás possam, portanto, transferir e transmitir, portanto, ao empresariado nacional, que permita que o empresariado nacional tenha ganhos
nesta indústria e neste setor. A abertura oficial do evento está prevista para esta quinta-feira. Durante 3 dias, espera-se a presença de mais de 30 países e centenas de delegados de empresas nacionais e estrangeiras. Moçambique caminha largos passos para uma sociedade cada vez mais desigual. A consideração é do Banco Mundial, que diz que apesar do rápido crescimento econômico registrado entre 2002 e 2015, as comunidades é que tiraram maior benefício. O Banco Mundial revelou esta quarta-feira que Moçambique reduziu de 60% para 48% o nível de pobreza nas zonas rurais. Segundo a instituição, a redução deveu-se ao rápido crescimento econômico registrado entre 2002 e 2015. Entretanto, o Banco Mundial diz que em cada metical, fruto desse rápido crescimento, as pessoas mais abastadas tiveram 75% e o resto foi para os mais pobres, o que aumenta ainda mais as desigualdades sociais no país. Infelizmente, os benefícios do crescimento não foram recebidos majoritariamente pelas famílias de rendas mais baixas e isso diminuiu a velocidade da redução da pobreza. Numa altura em que o país concentra as atenções para os megaprojetos, o Banco Mundial diz que é impossível garantir o bem-estar de todos só com recursos minerais. O país precisa gerar empregos e novos trabalhos em outras áreas econômicas, de modo que a população possa se beneficiar desse desenvolvimento econômico. E, finalmente, a agricultura. A agricultura continua a ser a principal atividade econômica de muitas famílias rurais e da maioria da população pobre. E aumentar a produtividade e resiliência nas áreas rurais é muito importante para esse objetivo. Os 2 relatórios apresentados esta quarta-feira pelo Banco Mundial, relativos ao crescimento econômico e à situação da pobreza no país, prevê que até 2020 o PIB atinja um crescimento de 4%. Mas para que isso aconteça, há condições que devem ser criadas. A necessidade de continuar alguns ajustes fiscais e reduzir a dívida interna. Mas é possível, as condições são favoráveis, mas ainda há muitos desafios. A situação política internacional é complexa, em termos do comércio internacional, as tarifas internacionais, também estão os riscos dos preços dos commodities, os desastres naturais. O Banco Mundial diz que os dados mais recentes indicam que Moçambique vai continuar a ter um crescimento modesto nos próximos anos, apesar de alguns sinais positivos que se vislumbram dos setores de atividade primários. Alunos da escola secundária de Laulane são impedidos de renovar matrícula por não apresentarem comprovativos de pagamento do valor para o Conselho de Escola. Entretanto, a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano diz que não é obrigatório o pagamento desse valor. Tudo começa quando pais e encarregados de educação depositam dinheiro para o Conselho de Escola e aparece o nome de um singular, por sinal, o presidente do Conselho. Acontecer é que nós temos que depositar dinheiro do fundo da escola para renovação de matrículas. Um valor de 800 meticais acontece em nome da escola, o outro valor de 150 meticais está em nome do pai da escola, o que não nos deixa muito confortável. Mas a preocupação não termina por aí. Este pai disse que os seus educandos foram impedidos de efetuar a matrícula por não apresentarem comprovativo de pagamento do valor ao Conselho de Escola. As crianças devem fazer a matrícula, mas já umas crianças que dizem que não podem só fazer a matrícula sem apresentar o segundo recibo. Este fato é comprovado pelos próprios alunos, ouvidos pela nossa equipa de reportagem. Estes dizem que foram ditos na reunião de turma e pela direção da escola que no ato da matrícula deviam apresentar 2 talões de depósito ou a sua matrícula não se concretizaria. Quando é que pagaste de matrícula? No total não 150. 150 na conta da escola e 150 numa conta comigo. 700 é para depositar e 150 é contribuição dos pais. Tem que ter o talão porque não vão receber, não recebem sem todos os recibos. Você tem que entregar todos os recibos que podem receber. 2 questões se colocam. Por que a conta do Conselho de Escola vem em nome de um singular?
Contactada a diretora daquela instituição, disse que não se trata de uma conta singular, mas sim de uma conta conjunta, onde estão o presidente do conselho, o vice-presidente e o secretário. Esse é o apoio que os pais fazem. Então, não tem motivo de não assistir à aula porque não apoiou. Não há. Um apoio não pode ser obrigatório, mas sim é um sentimento de cada pai que deve fazer a escola. Confrontada sobre a obrigatoriedade de pagar o valor do conselho de escola, a diretora disse não constitui a verdade e acrescenta que o valor é para ajudar a escola e não é de matrícula. Posso entregar este aqui de 800 meticais de matrícula. Sim. Este valor aí é de 800 meticais? Sim. Então entrega 150 e preenche por isso de matrícula que só tem pagar. Então tem número de conta ali para depositar os 150. Entregar em mão. Por sua vez, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano disse que a escola que fizer isso comete uma irregularidade e que mesmo que o aluno não tenha condições, nunca deve ser impedido de fazer matrícula. Isso nunca nos foi reportado e eu digo mesmo, não é verdade. Aliás, eu disse isso também na Assembleia da República, porque as pessoas que acham que há essa injustiça, que venham, nunca nos disseram que um aluno perdeu aulas porque ele foi retirado porque não pagou aquela contribuição. Não. É que a matrícula em si é gratuita. Por isso que eu disse, quando os pais não têm condições, o conselho de escola determina que esta família não está em condições, porque não é matrícula que se paga. Tal como a escola secundária de Laulan, várias outras escolas da cidade de Maputo procedem da mesma forma. Aliás, e algumas, como o Noroeste. 3 membros da mesma família foram mortos por 2 irmãos no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. Os assassinos foram neutralizados pela população local e os mesmos escaparam a um lixamento graças à intervenção da polícia. Estes 2 indivíduos, por sinal irmãos, mataram 3 pessoas, membros da mesma família, com golpes de machado nas cabeças. Trata-se de 2 menores, uma do sexo masculino de 10 anos de idade e a outra do sexo feminino com 13 anos e a mãe das crianças. O crime ocorreu na noite da passada segunda-feira em Xiracicua, distrito de Nhamatanda, província de Sofala, no interior da residência das vítimas. Ainda não se sabe ao certo o que teria motivado este crime bárbaro, mas as primeiras investigações da polícia apontam que o móvel de crime é uma disputa de terras. O falecido marido da finada hora assassinada teria vendido o espaço a um destes indivíduos e que ele queria construir a sua casa mesmo naquele local. E como pode ver, eles assassinaram a senhora, as crianças mais com uma idade que podiam falar algo e deixaram 2 menores que devem ter 2, 1 ano, alguma coisa. Quer dizer que é um ato deliberado com o objetivo de ocultar o ato que eles cometeram. Um dos indiciados negou seu envolvimento no crime e alegou que foi a primeira pessoa a descobrir que as 3 pessoas estavam mortas. Nada. Não sou eu, porque se fosse eu matei, não podia estar aí. Eu encontrei pessoas mortas, aquela palavra que eu falei assim. Não dizer que sou eu matei. Não matei, porque aquela senhora sai, quando atrasaram nos buscado deles, água de longe, vinha pedir a mim. A ex-ministra do Trabalho, Helena Taipo, já está em Moçambique e foi ouvida ontem e antes de ontem pelo Gabinete de Combate à Corrupção sobre o caso de abuso de poder, corrupção passiva e desvio de fundos em que é indiciada, disse à STV uma fonte próxima ao processo. Recorde-se que o mesmo está ainda em fase de instrução preparatória. O governador de Manica desafia o setor da justiça a combater a corrupção, burocratismo e outros males que dificultam a boa prestação de serviço público. O governante falava na abertura do primeiro Conselho Coordenador daquela instituição. Expectamos que usem este tempo de avaliação do vosso trabalho
para fazer uma introspeção do comportamento individual e coletivo como funcionários do setor da justiça face aos fenômenos de corrupção, burocratismo e outros males que ainda dificultam a boa prestação de serviço público. O setor da justiça prometeu responder positivamente ao desafio relançado pelo timoneiro de Manica, ao mesmo tempo que deu a conhecer que, como medidas combativas a práticas corruptas, 2 funcionários foram expulsos no ano passado devido a cobranças ilícitas. Tivemos alguns casos, 2 casos, em que os funcionários foram expulsos por cobranças ilícitas. Então, estas mais outras medidas têm sido aquilo que nós temos tomado como uma maneira de desencorajar, assim como algumas medidas organizativas. Estou a falar de a própria informatização do registro e notariado vem diminuir este fenômeno de corrupção, sobretudo cobranças ilícitas. O primeiro Conselho Coordenador da Justiça em Manica decorre sob o lema por um sistema de justiça moderno para a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Mais da metade da população da província da Zambésia não tem acesso à água potável fornecida diretamente com o apoio do governo. Os dados foram avançados pelo governador da Zambésia no quadro da reunião de supervisão de água, na presença de alguns diretores provinciais e administradores distritais. Em termos de fontes dispersas, no ano passado, em 2017, nós construímos 612 novas fontes e reabilitamos 201 novas fontes, no total de 813 fontes novas que pusemos a funcionar em 2017 em toda a província da Zambésia, que serviu cerca de 247 mil novos habitantes na província. O diretor nacional de Água e Saneamento, Nilton Trindade, presente nesta reunião, explicou que a escala nacional os níveis de fornecimento de água ainda são baixos. Temos investimentos do Orçamento de Estado com níveis ainda bastante baixos para o alcance das nossas metas do PQG. Entretanto, o governo de Moçambique priorizou o setor das águas para a aceleração das ações que estão programadas neste PQG. Portanto, daí que surgiu o programa de Água para a Vida. A reunião é de apenas um dia e pretende avaliar e perspectivar a provisão de água à população da Zambésia. Pelo menos 430 produtores de Boane e Namacha serão diretamente beneficiados pelo projeto Agromosal, lançado hoje em Boane. A iniciativa é financiada pela empresa Mosal e implementada pela Fundação Soico. O Centro Agrário de Boane, na província de Maputo, foi o local escolhido para o lançamento do projeto, que tem como objetivo melhorar a vida e a produção de camponeses das autarquias de Boane e Namacha. O Agromosal é a continuidade de um projeto que durou 4 anos, financiado pela Mosal, com o objetivo de ajudar a resolver os principais problemas que os produtores enfrentam. São 10 associações que diretamente vão se beneficiar deste novo projeto, sendo 5 no distrito de Boane e 5 no distrito da Namacha. São vários os problemas que os agricultores de Boane e Namacha e de outros lugares enfrentam, a destacar as dificuldades de escoamento dos seus produtos, o que lhes desmotiva a continuarem. Temos também a questão da volatilidade dos preços dos produtos agrícolas. Temos a ausência de mercados para a compra de insumos, especialmente para o distrito de Namacha. Neste caso, Boane está em melhores condições nesse aspecto de mercado de insumos. Temos também um problema de ausência de sinergias entre os diferentes interventores no setor, e temos a baixa produtividade por causa da ausência de técnicas apropriadas para o cultivo. Coube a administradora da Fundação Soico fazer a apresentação detalhada do projeto. Graciete Carrilho explicou que a Fundação juntou-se a outras organizações que vão dar suporte técnico do projeto. Nós, para fazermos este projeto, fomos buscar parceiros. O primeiro que nós contratamos foi o SEAGRE, que
repito, é o Centro de Estudos de Agricultura e Gestão de Recursos Naturais da Faculdade de Agronomia da Universidade Eduardo Mondlane. Nós vamos ter 5 especialistas afetos permanentemente ao projeto, que são especialistas nas diversas áreas da agricultura. Vamos ter 2 extensionistas permanentes, um alocado em Boane, outro alocado na Namacha. Vamos ter um agrónomo também permanente, que não será um em cada distrito, mas este agrónomo circulará de um distrito para o outro. Vamos trabalhar com o Instituto de Investigação Agronómica, que vai fazer a avaliação externa, eles vão fazer a avaliação do impacto do projeto. Então temos que alguém de fora, que não seja implementador, para fazer a avaliação. Naturalmente vamos ter que trabalhar com os CEDAR, que são eles que nos vão ajudar a implementar o projeto. Nós queremos estar próximo, porque acreditamos que também eles vão contribuir para a continuidade do projeto. A União de Camponeses de Boane e da Namacha, nós queremos que eles nos apoiem na mobilização e na sensibilização dos agricultores para cumprirem com aquilo que são as regras do projeto. Por sua vez, o governador da província de Maputo destacou que o projeto vai ajudar no aumento da produtividade, numa altura em que se pretende que a importação de produtos orgânicos de países vizinhos seja por preferência e não para suprir déficit. Alguém preferir tomate produzido na África do Sul ou Suazilândia, porque gosta, mas não deve ser obrigado a comprar. Ele tem que ter opção nacional, que lhe puxa mais para preferir a nossa produção local. O distrito que está na linha da frente, neste caso Boane e Namacha, tem esta tarefa de garantir que esse tampão funcione. O lançamento do Agromosal foi marcado pela assinatura de termos de compromisso entre a Fundaço e os presidentes das associações de camponeses de Boane e Namacha. Participaram da cerimónia os representantes do governo provincial, distrital e das autarquias, régulos, associações de camponeses e demais interessados. O Agromosal tem a duração de 2 anos. Vamos ao intervalo e nós voltaremos com mais informação. Até já. Hello, my name is Duncan, and for the last 30 years I had the pleasure of working for one of the most creative companies in the world, the Walt Disney Company, around the world. Most recently where I was Vice President of Innovation and Creativity. And now I'm really looking forward to coming out to Maputo, Mozambique, to work with the Mocevo Young Leaders on November the 29th at an Innovation and Creativity workshop, and I couldn't be looking forward to it more. I'm really looking forward to meeting everybody out there. Acompanha todos os momentos marcantes da segunda edição do Mozefo Young Leaders através do aplicativo Mozefo. Faz já o download através da App Store ou Play Store no teu smartphone ou tablet e acede à informação mais atualizada sobre o evento. Com o aplicativo podes ter acesso à informação sobre os oradores, interagir com os participantes e conhecer os membros da comunidade Mozefo Young Leaders. E ficamos à tua espera nos dias 28 e 29 de novembro. O futuro somos nós. Não perca esta semana no programa Mozefo Young Leaders uma entrevista com Benil Dinhalivilo da Rosk, que vai nos falar sobre casamentos prematuros e gravidez precoce, como é que este fenómeno impacta no futuro dos jovens. E temos 3 jovens convidados. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio.
A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. O Lago Volta, no Ghana, esconde um triste segredo: a escravidão infantil. Há poucos meses, essas crianças estavam escravizadas. Então, voluntários da organização Challenging Heights resgataram-nas. Elas foram levadas para um centro de reabilitação. Eu não sabia que minha mãe tinha ficado com o dinheiro. Ela me disse que uma senhora queria um menino para ficar com ela. Então, eles me levaram para o lago. Có, de 16 anos, ainda está no ensino fundamental. Tenta recuperar o atraso. Levar as crianças de volta à escola é o que James Kofi Annan tinha em mente quando fundou a Challenging Heights. Ele próprio costumava trabalhar como escravo no lago. A coisa que eu e todas as crianças que lá trabalhavam mais temíamos era mergulhar para remover as redes presas debaixo de água. Tenho muita sorte de ter sobrevivido. Quando James escapou dos pescadores que o mantinham escravizado aos 13 anos, trabalhou duro para terminar a escola e em seguida a universidade. Em 2007, começou a ajudar outras vítimas ao fundar a Challenging Heights. Para evitar que as mães vendam suas crianças, James também ajuda-as a gerar renda com a venda de peixes. Tudo o que precisamos de si é a disposição, o entusiasmo de querer trabalhar. Assim, mais mulheres podem ter uma vida melhor e ficar com seus filhos. Esta escola, dirigida pela organização, tem cerca de 700 alunos. Aqui ficam também abrigados, mas as crianças que vivem em outros lugares estão sob risco constante de serem traficadas. A professora Rosemary Afidzi verifica regularmente a situação doméstica de seus estudantes. Estávamos a fazer a educação de porta a porta e a ensinar aos pais sobre a importância da educação dos seus filhos. James pergunta-nos sempre: as crianças estão a vir para a escola? Você precisa ir às suas casas e trazê-las. Essas crianças estão a ler na biblioteca em vez de mergulhar em busca das redes de pesca. Sem os esforços de James, muitas delas ainda estariam presas no Lago Volta. Mas mesmo assim, ele está frustrado. Viu a classificação do Ghana piorar no índice global de escravidão. É simplesmente o fracasso ou a falta de ações por parte do governo que nos está a levar ao nível 2. Quando James vê os barcos de pesca na costa de Winneba, ele sabe exatamente o que fazer: resgatar as crianças e ajudar as mães. Pretende ajudar pelo menos 1.000 mulheres anualmente e evitar que cerca de 2.000 crianças sejam vendidas como escravas. As mulheres da aldeia de Dindéfilo, no Senegal, têm o costume de lavar roupas na beira dos rios. Com frequência, o sabão, os panos e as roupas velhas são deixados ao redor, na floresta. Por isso, a comunidade de Dindéfilo tem lutado por um parque natural. Hassan Diallo trabalha no local e fala sobre os desafios para a comunidade. Temos de aprender a amar o meio ambiente e não a destruí-lo, deixando resíduos e plásticos por todo o lado. Karim Câmara é o diretor do Parque Natural. Num programa de rádio, ele alerta sobre a importância de se proteger o meio ambiente. Você está a ouvir a Kedugu FM, o seu programa de rádio para a proteção do meio ambiente. Karim Câmara tem sensibilizado os habitantes da aldeia para a proteção da natureza. 2 vezes por semana, estas mulheres encontram-se para limpar o local. Elas têm um lema:
Plástico Zero contra o desperdício na aldeia de Dindéfilo. Até agora, cerca de 50 mulheres já aderiram à iniciativa. E quem perder um dia de limpeza tem de pagar uma multa à comunidade. Há plástico por todos os lados e por isso precisamos conscientizar as pessoas. Queremos que todos usem sacos têxteis que temos encomendado. Já avançamos muito. A cientista espanhola Liliana Pacheco Ricotti vive há 7 anos em Dindéfilo. Ali encontra-se com Karen Câmara. Com as comunidades da região, pretendem conservar o habitat dos chimpanzés. Os chimpanzés vivem na floresta logo atrás da aldeia. A nossa cooperação é muito importante para protegê-los. Todos os dias, às 6 da manhã, a pesquisadora espanhola envia um grupo de guardas para a floresta. Procuram cerca de 50 chimpanzés que aparentemente se afastaram por causa dos babuínos. Os guardas percorreram a floresta o dia todo, mas não viram sequer um chimpanzé. No fim do dia, os guardas florestais trazem relatos para os pesquisadores. Hoje, eles registraram com um GPS especial 15 quilômetros de caminhada. Karen Câmara diz que há uma semana os chimpanzés estavam por aqui, mas há pouco tempo esconderam-se na floresta. Queríamos fazer algo, mas não sabíamos como. Com certeza, a pesquisadora tem ajudado. Estivemos nas aldeias ao redor explicando sobre a importância do parque natural e isso fez as pessoas aceitarem a ideia. Espera-se que a presença dos chimpanzés atraia mais turistas. Por isso, os habitantes de Dindéfilo têm ajudado com entusiasmo a proteger o meio ambiente e as espécies ameaçadas. Olá, eu sou Adérito Marulo, adepto de Costa do Sol, assista Moçambola na ZAP. Aqui na STV Notícias. Seguimos com as notícias. A administradora do Banco de Moçambique diz que não se pode resumir o termo poupança ao dinheiro, mas que o mesmo pode ser aplicado a outros recursos. A administradora falava esta quarta-feira na província de Maputo, na abertura das cerimónias centrais do Dia Mundial da Poupança. Comemora-se esta quarta-feira o Dia Mundial da Poupança. As celebrações centrais desta data tiveram lugar no município de Matola, na província de Maputo, e contou com a presença de colaboradores das instituições bancárias e estudantes das diversas escolas daquela província. Na ocasião, a administradora do Banco de Moçambique disse que não se pode limitar a poupança ao dinheiro, pois ela é aplicada em todos os setores da nossa vida. Mas a poupança não se resume apenas no dinheiro. Podemos poupar água, energia, telefone, vestuário, cadernos, lápis, esferográfica e outros bens que nós usamos no dia a dia. O resultado desta poupança vai permitir canalizar recursos financeiros e materiais para outras necessidades. Segundo Gertrudes Tovela, as escolas são terrenos férteis para a disseminação de conhecimentos sobre mecanismos de poupança e, por isso, as campanhas de consciencialização priorizam jovens e adolescentes em idade escolar. E a escola é responsável por parte significativa da formação do indivíduo. É um veículo extremamente importante na transmissão dos conhecimentos sobre a poupança, em particular, e sobre outros temas de educação financeira no geral. Por isso, contamos com a vossa estreita colaboração para o sucesso desta iniciativa. O Dia Mundial de Poupança foi estabelecido em 1924, durante o Congresso Internacional da Economia, na Itália. Na Zambésia, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas inspecionou 82 estabelecimentos comerciais, dos quais 62 receberam advertência para melhorar o funcionamento e 20 foram multados. 1.151 estabelecimentos comerciais foram inspecionados na província da Zambésia nos últimos 9 meses, dos quais 20 estabelecimentos foram multados no valor global de aproximadamente 1 milhão de meticais.
Só para ilustrar os dados até 9 meses, ao nível da província foram levantados 82 autos por diversas irregularidades constatadas nos estabelecimentos econômicos. Desses, 62 foram advertência e apenas 20 é que tiveram a pena de multa. Lourenço Jaime diz que o principal objetivo da INAE não é multar, mas regular o normal funcionamento dos estabelecimentos econômicos para o bem dos cidadãos. Nós deixamos recomendações nas fichas do agente econômico quando constatamos alguma irregularidade. Sensibilizamos também. E quando vamos às segundas inspeções, normalmente temos ido para monitorar as recomendações que temos constatado. No geral, a delegação da INAE considera que a atividade comercial está a obedecer padrões aceitáveis, apesar de alguns casos haver reincidência sobre as irregularidades constatadas. Olhamos agora ao desporto, onde o presidente da Liga Moçambicana de Futebol diz que está tudo preparado para que a consagração do campeão nacional este sábado em Songo seja dentro do projetado. No final do jogo, entre a União Desportiva de Songo e o Machacane, o campeão nacional vai receber medalhas e taça. É já este sábado que a União Desportiva de Songo será consagrado como campeão nacional de futebol edição 2018, após revalidar o título na penúltima jornada, e no empate diante do 1º de Maio de Quilibana, uma bola. Para coroar a festa da consagração, a Liga Moçambicana de Futebol vai fazer a entrega oficial da taça de campeão e das medalhas aos jogadores e equipa técnica hidroelétrica, no final do jogo em que a turma de Songo vai defrontar o Machacane. Esta semana que a Liga Moçambicana de Futebol está a terminar os seus preparativos, de modo que no sábado, no final do jogo entre a União Desportiva de Songo e o Machacane, possamos consagrar o campeão nacional. Relativamente à situação do 1º de Maio de Quilibana, em que os jogadores amontonaram-se de frente da Direção Provincial da Juventude e de Esportes para reivindicar prémios de jogos e salários, a Liga Moçambicana de Futebol diz estar a monitorar a situação e garante que a equipa vai disputar a última jornada no sábado, diante de Costa do Sol. É uma situação lamentável daquilo que aconteceu em Quelimane, mas aquilo que é da responsabilidade da Liga Moçambicana de Futebol, nós estamos a organizar com todo o cuidado, de modo que se realizem todos os jogos à mesma hora, no sábado. Quando estamos a uma jornada do final de Moçambola 2018, o organismo que tutela o Campeonato Nacional de Futebol faz um balanço provisório positivo da prova. Foi um campeonato competitivo. Tivemos uma edição 2018 em que só nas últimas 2 jornadas é que conseguimos ter o campeão nacional, e também na última jornada é que vamos ter a decisão de quais são os clubes que vão descer de divisão, olhando para esses aspectos desportivos e outros que poderemos fazer uma avaliação. A avaliação é positiva. Eu penso que o campeonato foi competitivo. A União Desportiva de Songo soma a entrada para a última jornada 58 pontos, mais 17 que o seu adversário de sábado, o Machacane, que soma a 41 pontos. Jogadores da equipa do 1º de Maio de Quelimane amontinaram-se ontem de fronte do edifício da Direção Provincial da Juventude e Desportos da Zambésia para reivindicar prémios de jogos no valor de 2.056.000 meticais. Os jogadores do Clube 1º de Maio de Quelimane percorreram ontem avenidas da cidade até a Direção Provincial da Juventude e Desportos para reivindicar seus prémios de jogo e salários em atraso. Sucede que há um acordo de canalização de 2 milhões de meticais no âmbito do contrato de programa, que no entanto falta a última tranche no valor de 130.000 meticais. Temos que pagar 130.000 meticais ao Clube 1º de Maio. E nós não pagamos até hoje ao clube porque estamos à espera de justificativos, porque demos uma trancha de 450.000 meticais
e ficamos à espera deles justificarem os 450 mil meticais, como versam as cláusulas do contrato, e a partir daí depois iremos exatamente, depois deles justificarem os 450 mil meticais, iremos dar os 130 mil meticais que faltam, nesse caso para despesas de alimentação e transporte e aluguer do campo, como estava previsto neste contrato de programa. O diretor provincial da Juventude de Desportos não reconhece o comportamento dos jogadores. Em relação aos prémios de jogos, nós não fizemos nenhum compromisso, não assinamos nenhum contrato com o Clube 1º de Maio, não assinamos nenhum contrato com o jogador. O que fizemos foi, no início, por uma questão de motivação, os jogadores disseram: olha, nós vamos tentar encontrar parceiros para poder vos apoiar. E a ideia que nós temos hoje é quando vocês tiverem vitórias, nós vamos pagar 10 mil, vamos encontrar um parceiro que vos paga 10 mil meticais e, em caso de empate, 6 mil. E não assinamos nenhum compromisso, tanto com os jogadores como com o Clube 1º de Maio, em relação a esse aspecto. A direção do clube não se mostra disponível a reagir em volta do assunto. Entretanto, ainda ontem, os jogadores amotinaram-se na saída da sala de sessões do governo provincial para interpelar o governador Abdul Razak, mas não conseguiram. Moçambique perdeu para Angola. A organização do Campeonato Africano de Hóquei em Patins prova que qualifica para o Mundial de 2019 em Barcelona, na Espanha. Este é o segundo evento internacional que o elenco de Nicolau Manjate perde a sua organização. 7 anos depois de ter perdido escandalosamente a organização do Campeonato Mundial de Hóquei em Patins para a Argentina, Moçambique volta a falhar mais uma prova importante do calendário da Federação Internacional de Roller Skate por falta de condições logísticas. Inicialmente previsto para os dias 9, 10 e 11 de novembro, no pavilhão do Machaquén, o Campeonato Africano das Nações de Hóquei em Patins foi adiado para uma data a anunciar. A Federação Moçambicana de Patinagem enviou há dias uma carta à Federação Internacional de Roller Skate a explicar que precisava de mais algum tempo para reunir os requisitos necessários para a organização. Nós comunicamos à Federação Internacional, também à Confederação Africana, da alteração, sem com isso dar a entender ou dizer que desistimos da realização da prova. Continuamos firmes e está-se a evidenciar esforço nesse sentido. Mas este argumento não foi convincente, sobretudo para os angolanos, que manifestaram seu descontentamento na Assembleia Geral da Confederação Africana de Patinagem, realizada a fim de semana no Egito. Na sequência da falta de preparação de Moçambique, a Confederação Africana de Patinagem decidiu atribuir a organização da prova a Angola. O novo modelo de qualificação para o Mundial saiu do Congresso da World Skate, realizado na China em 2017. Além de Angola, a prova conta também com a África do Sul, Moçambique e o Egito. Vamos fazer mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20. Para Seixais, espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Seguimos para a zona centro do país, onde Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Para Chimoio prevê-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 17. Tete prevê-se uma temperatura máxima de 40 graus e uma mínima de 23. Para Climane prevê-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 20. Já para a zona norte do país, para a cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 20. Para Pemba, uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20. E Lixinga, prevê-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 17. Eu espero por si. Até já. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, pronto. Elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bem jeito.
Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos fatos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô, sim, Ilustra Mourinho, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta. Não perca, esta semana, no programa Mosef Young Leaders, uma entrevista com Benilde Nhalevilo da Rosk, que vai nos falar sobre casamentos prematuros e gravidez precoce, como é que este fenómeno impacta no futuro dos jovens. E temos 3 jovens convidados. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade. Por isso que as madeiras saem, vão para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as grandes lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país. Estamos no Teatro Romano de Plovdiv, na Bulgária. A cidade é uma das 2 capitais europeias da cultura em 2019. Fique connosco para saber as razões que levaram à seleção de Plovdiv para a capital da cultura e que fazem da Bulgária um destino turístico europeu cada vez mais atrativo. Plovdiv é a 2ª maior cidade da Bulgária. Desde a fundação, no século VI a.C., tem sido habitada de forma contínua. Hoje é o centro administrativo, académico e comercial da região do centro-sul da Bulgária. O que espera conseguir graças ao Estatuto de Capital Europeia da Cultura em 2019? A cidade de Plovdiv tem 2 grandes objetivos: tornar-se mais popular a nível europeu e mais visível. Por outro lado, queremos duplicar o número de turistas. Esperamos ter cerca de 2 milhões de visitantes em 2019. Por que razão vale a pena visitar Plovdiv? Temos eventos fantásticos, festivais de música e de ópera. Plovdiv é um dos locais mais vibrantes atualmente, não tem demasiada gente, tem 500 mil de pessoas e é uma cidade dinâmica. O centro histórico vale a pena e deve ser visitado.
Podem ver-se casas tradicionais fantásticas que datam do período da Renascença. Um dos edifícios alberga um museu etnográfico. A cidade histórica de Plovdiv é candidata a Património Mundial da Unesco desde 2004. Plovdiv é uma cidade única com uma longa história, uma cultura fantástica e um lindo centro histórico. Tem belos restaurantes e centros desportivos. É uma cidade antiga com um espírito jovem. No centro histórico, os turistas podem contemplar artesanato local. Uso métodos e técnicas tradicionais, mas de uma forma moderna. Faz cascóis, lenços, naperons, com formas tradicionais que se adequam aos tempos modernos. Традиционни образци, които съм интерпретирала в едни по-модерни варианти. Depois de Plovdiv, vamos em direção a Varna, conhecida como a capital marítima da Bulgária. A cidade recebe dezenas de milhares de visitantes por ano. Vamos saber porquê. Nos últimos anos, o turismo tem aumentado e é cada vez mais significante para a economia búlgara. Situada a norte do Mar Negro, Varna é conhecida como estância balnear, mas a cidade quer afirmar-se como uma cidade ideal para todas as estações. O contributo é de aproximadamente 18 a 20% do PIB. No caso específico de Varna, esse contributo é um pouco maior, porque na Bulgária 70% dos quartos disponíveis para aluguer situam-se na costa do Mar Negro. Because approximately 70% of the beds in our country are located on the Black Sea coast. Varna possui 340 hotéis, muitos restaurantes e bares, centros comerciais e uma vida noturna fantástica. Para conhecer a cidade, a visita guiada pelo centro histórico é uma atividade incontornável. Varna é visitada por 2 milhões de pessoas por ano. Além dos turistas búlgaros, a cidade é visitada por turistas da Roménia, da Rússia e da Alemanha. Varna é um destino que satisfaz todos os gostos. Varna deve ser visitada por causa da sua rica herança cultural. Gostaríamos de atrair mais pessoas para a cidade e incentivá-las não só a ficar nos resorts, mas também a aproveitar o mar, a aprender mais, a ver mais, a vivenciar mais a atmosfera da cidade. Toda a gente devia visitar Varna porque é uma bela cidade. Tem muitas coisas para ver, uma história interessante e belos museus. Podemos relaxar na praia, há atividades para todos os gostos. Plovdiv e Varna. Em 6 minutos tentamos mostrar-lhe um pouco do que poderá contemplar se viajar até a Bulgária. Um país onde o turismo contribui cada vez mais para o crescimento económico. Esta edição de Spotlight chegou ao fim. Obrigado e até à próxima. O arquipélago de Bazaruto constitui uma parte insular de Moçambique, composto por 5 ilhas: Bazaruto, Benguerua, Magarugue, Santa Carolina e Bangue. Com uma área total de 1.430 km², está situado ao norte da província de Inhambane, ocupando parte dos distritos de Vilanculo e Açoro. A nível de infraestruturas turísticas, nos últimos anos, viu crescer o número de hotéis e lodges ao longo da costa.
possui uma biodiversidade faunística invejável, construída por dugongos, golfinhos, baleias, tartarugas marinhas, tubarão-baleia. A transparência das suas águas, a qualidade e beleza dos seus recifes no coral e 5 espécies de tartarugas marinhas proporcionam um ambiente adequado para o mergulho e safari oceânico. Possui a maior e provavelmente a mais viável população de dugongos da região ocidental do Oceano Índico. Recursos pesqueiros. Possui cerca de 80% das espécies de fauna etiológica representativa da região. Singi wusi dogor lago Unga siveti kumakolo Wagudwa na kulidiwo Sumbi Singi wusi dogor lago Unga siveti kumakolo Wagudwa na kulidiwo Yina bindra kamboye Na yilandra kuwane Yina yatuma palane Yina simana kutepo Yina bindra kamboye Na yilandra kuwane Yina yatuma palane Yina simana kutepo Olá, sou Diogo, jogador do Ferroviário de Maputo. Assista a Moçambola na Zap. Aqui, na STV Notícias. Obrigada por ter permanecido desse lado. Olhamos agora as notícias internacionais, onde a chanceler alemã Angela Merkel vai conceder 1.000 milhões de euros de investimento para as pequenas e médias empresas em África. Angela Merkel quer mais investimentos europeus em África. A chanceler alemã aprovou um fundo de investimento de 1.000 milhões de euros para as pequenas e médias empresas, tanto europeias como africanas. O desejo de Merkel é de ver uma relação rentável entre África e Europa. Falando na cimeira de investimento G20 Compact with Africa, Merkel acrescentou que será criada uma rede de aconselhamento para potenciais investidores. G20 Compact with Africa foi criada no ano passado e juntou dirigentes da África do Sul, Etiópia, Egito, Benin, Costa de Marfim, Gana, Marrocos, Ruanda, o Senegal, Guiné, Togo e Tunísia, bem como dirigentes de várias empresas alemãs. Enquanto isso, cerca de 80 mil crianças tiradas de Angola para a República Democrática do Congo estão sob grave risco de desnutrição. A ONU apela à criação urgente de um fundo de 3 milhões de dólares para a ajuda humanitária. Enquanto as autoridades congolesas acusam Angola de ter expulsado violentamente os 380 mil migrantes e Angola fala de repatriamento voluntário, o certo é que 80 mil crianças migrantes estão sob o risco de desnutrição. O alerta é dado pela Unicef. A maior parte das crianças nasceu em Angola e fala português. A Unicef apela à constituição de um fundo de 3 milhões de dólares para a ajuda imediata a estas crianças. Este mês, Angola desencadeou uma operação policial em Lukango, que terminou na morte de 6 migrantes e saída de milhares de congoleses migrantes do território angolano para a zona conflituosa de Kasai. Angola justifica a operação alegando defesa dos recursos minerais. Na página cultural, Juvenal Buquan lançou ontem o segundo volume da trilogia Arresto de Vozes, ou O Cúmulo Discursivo Literário. Nesta aventura literária, o cofundador da revista Charrua junta prefácios e ensaios sobre obras de autores moçambicanos.
E é tudo no Jornal da Noite de hoje. Grata pela atenção dispensada.